A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos em Cristo, colega de trabalho, vizinhos e todos aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos. Quero desejar a você toda a paz, todo o amor de Deus na sua vida. Quero nesse momento fazer uma oração para que Deus nos abençoe e possamos meditar sobre a palavra de Deus mais uma vez para o fortalecimento das nossas almas. Amado Deus e eterno Pai Celestial, louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus pedimos que perdoe todos os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas iniquidades. Deus Santo, Tu és o Deus que perdoa, que transforma, que renova. Senhor, Tu és o Deus que fala conosco através da Tua palavra, através dos Teus servos, através da mensagem, da palavra de Deus. Senhor, continue conosco, abençoe as famílias, abençoe, meu Pai, nossos amigos, nossos irmãos, e livra-nos de todo mal, Senhor Deus, e fala conosco neste dia. Nós te pedimos e agradecemos por tudo, suplicando em nome de Jesus. Amém. Agora sim, meus amados, oramos a Deus e confiamos na sua misericórdia, na sua bondade, no seu perdão, pois Ele é autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da monarquia, quando começou em Israel, que era um povo que não tinha rei, que não tinha ministros, que não tinha um monarca, mas era um povo que era regido através dos juízes, através da palavra de Deus, ou por que não dizer sobre a teocracia, quando o próprio Deus reina sobre o seu povo. E quero também comparar aqui a respeito de duas vidas, dois homens que teve destaque. Um foi o primeiro rei, que foi Saul, o outro foi o segundo, seu sucessor, o rei Davi, segundo o coração de Deus. Mas só que Saul cometeu dois gravíssimos erros, fora outros erros também, e a perseguição diante do futuro rei Davi. O primeiro rei de Israel, no caso, cometeu dois erros. Um foi na guerra contra os amalequitas, um povo desprezível, um povo que perturbava muito Israel. Quando Saul, ele poupou Agag, aquele rei cruel que matou muitos israelitas, que simplesmente odiava os reis e escravizava aqueles que regiam e outras nações, mas judiou muito do povo de Deus. Um rei cruel aos amalequitas, até os animais também, que ele não poupou. Está lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 9. O segundo erro foi quando Saul, estando com muita impaciência, sendo impaciente pela demora de Samuel, ele resolveu tomar para si o ofício sacerdotal. Olha que coisa gravíssima. Ele queria tomar para si o ofício sacerdotal, o que não lhe era permitido. Desde então Samuel o repreendeu, proferindo uma dura sentença ao rei. E qual foi essa sentença que ele proferiu? Qual foi essa sentença? Dizendo que Deus já tinha rejeitado e escolhido outro rei em seu lugar. E esse rei seria Davi. Olha só, um homem desobediente, um homem impaciente, um homem que na verdade era vaidoso demais ao extremo e queria tomar para si no lugar de Deus, vamos dizer assim. Até o ofício de sacerdote ele queria tomar para si. Então Davi, o contrário dele, foi o seu sucessor, um homem segundo o coração de Deus, que venceu, se destacou quando venceu o gigante Golias. Ele não temeu, e ainda proferiu essa palavra: quem é esse incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Então assim ele se destacou e venceu esse gigante filisteu, um homem de aproximadamente 3 metros. Também se tornou um grande chefe militar, causando assim o quê? Ciúmes. Causando ciúmes no rei Saul, pois ele foi muito bem quisto e visto pelo povo de Israel, principalmente quando vinha das batalhas e ele era ovacionado. Ele foi obrigado a fugir para o deserto de Nob. Querendo falar sobre Israel, antes era um governo teocrático, ou seja, Deus,
ele reinaria no meio do seu povo. Portanto, o povo tinha uma, como podemos dizer, ele via pelas nações vizinhas, os reis, né, dos gentios, que tinham autoridade, que os regiam, né, regia as nações. Então Israel queria um rei, ou seja, trocando em outras palavras, rejeitando o rei de Israel. Então isso é só uma síntese, o Deus de Israel. Isso é só uma síntese do que eu queria falar, mas eu quero entrar no texto da palavra de Deus, em primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, eu queria ler com vocês. Pega a sua Bíblia e eu quero contextualizar, deixei até separado aqui a palavra de Deus, contextualizar e falando a respeito que Deus manda ungir a Davi como rei. Então vou ler o texto aqui, é um pouquinho longo o texto, mas é para a meditação da palavra de Deus. O que eu estou querendo falar aqui nessa noite, nesse momento, eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo. O que eu estou querendo dizer com isso? É a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. A grande diferença daquele que é obediente a Deus e aquele que não obedece. A grande diferença daquele que é misericordioso e aquele que não usa misericórdia. A grande diferença daquele que serve a Deus na sinceridade, louva a Deus de coração, e aquele que é vaidoso, e aquele que não se preocupa, aquele que só se preocupa consigo mesmo. Então eu quero fazer essa comparação entre Saul e Davi e jogar isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Como é que Deus vê o coração do homem? Como é que Deus vê a certeza da nossa intenção, do nosso coração? Como é que Deus vê? Como é que Deus vê a nossa sinceridade? Como é que Deus vê o que verdadeiramente nós estamos querendo fazer? Que Ele examina os nossos corações. Deus, Ele examina a tua vida. Ele que esquadrinha, Ele examina, Deus. Porque Ele é maravilhoso. Então, meus amados, meus amigos, Deus já tinha examinado o coração de Saul. E Deus também tinha profundamente examinado, esquadrinhado a vida do rei Davi. Um homem temente a Deus. É lógico, como todo homem tem seus erros, suas dificuldades. Como todo homem tem os seus problemas, as suas falhas. Mas ele tinha arrependimento no seu coração. É só lembrar do Salmo de número 6, Salmo de número 51. Ele se derramando diante do Senhor, pedindo misericórdia perdão pelos seus pecados. Então eu quero ler aqui sobre essa unção de Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, enche, meu irmão, o teu vaso de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos o tenho provido de um rei. Deus, tendo misericórdia do seu povo, até com a vaidade humana, querendo um rei para si, Deus ainda escolhendo o melhor, o mais humilde, a pessoa que Ele mesmo prepararia, Ele mesmo, Deus, prepararia. Versículo 2 de capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Que nessa ocasião Saul já estava perseguindo Davi, por causa dos ciúmes. Então disse o Senhor: toma um bezerro das vacas das tuas mãos e dize: vim para se sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício. Jessé é o pai de Davi. E eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disseram o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. Os anciãos da cidade,
estavam preocupados, porque quando vinha Samuel, ele vinha com a palavra de Deus, uma palavra tremenda, outra pessoa, outra figura, outro homem de Deus, Samuel. E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, meu amado, não se preocupa com o tempo da sua vida. Não se preocupa, meu amado, com o que acham o que você é ou deixa de ser. Não se preocupe. Porque Deus, Ele não olha para a aparência. Ele olha para o coração. Eu não estou querendo dizer aqui que nós devemos andar de qualquer jeito, se vestir de qualquer jeito, não é isso. É porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade onde é muito aparente, tudo é imagem. E você vê na internet da vida, quantas pessoas demonstram um ar de sorriso, postando as suas fotos, e na verdade tem um vazio profundo no seu coração, uma tristeza profunda, porque é só uma imagem. Mas Deus, Ele sonda os corações. Então Ele está advertindo Samuel: Samuel, eu não vejo como você vê, eu não vejo como a maioria dos homens vê, ou todos os homens vê, mas eu vejo segundo o coração. E chamou Jessé Abinadab, e fez passar diante de Samuel mais um filho de Jessé, para ser ungido ao rei, um provável filho, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Samuel falando. Então Jessé fez passar a Samar, mais um filho dele, porém disse: tampouco este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. 7 filhos já passaram diante de Samuel, o grande profeta, o grande juiz, o grande sacerdote. Mas acabaram seus filhos naquele momento. E agora? De onde vem a solução? De onde está esse filho? E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Aleluia! Falta ainda o menor. Será que você é chamado de menor? Hein, meu irmão, meu amigo, minha irmã? Para onde você vai, você simplesmente te olham assim só, com desprezo, com desdém? Deus, Ele olha para você, Ele olha para nós. Desde que você tenha um coração humilde, voluntário, um coração de adorador, um coração sofredor, contrito. Aí ele disse assim, Jessé: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Nós não nos assentaremos. Nós não vamos nos calar enquanto nós não sermos abençoados, enquanto Deus não falar conosco. Aleluia! Então insista em buscar o Senhor. Pode passar 7 situações na tua frente, mas não canse de adorar a Deus, não canse de servir. E você, meu amigo, que não tem essa experiência com Deus, creia nele, creia no seu Filho amado, que o dia da tua salvação vai chegar. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Agora levanta, Samuel, e unge esse rapaz aí, quem sabe com cheiro de ovelhas, com cheiro de gado, quem sabe sujo, quem sabe humilhado, desprezado pelos seus irmãos.
ali jogado lá no meio dos montes, lá para apacentar as ovelhas, no meio das fezes, no meio da tristeza, do frio, mas era um homem segundo o coração de Deus, um jovem a qual a promessa de Deus estava sobre ele. Tu serás chefe do meu povo, tu has de reinar. É assim que Deus faz. Deus muda o cativeiro. Deus transforma o teu choro em alegria, em sorriso, a tua tristeza em alegria, porque Ele é Deus. Você pode ser rejeitado por muitos, eu posso ser rejeitado por muitos. As pessoas não dão credibilidade, acreditar em você em nada. Eu não estou querendo fazer aqui, jogar como se fosse uma lamentação, ou dizendo coitado de mim, coitado de mim. Não é isso não. É porque geralmente nesse mundo só tem destaque aqueles que estão, que têm uma boa presença, aqueles que têm dinheiro, que têm um bom status. Mas Deus, Ele te conhece pelo teu coração e te chama pelo teu nome. Não são esses 7, mas chama minha serva, chama meu servo que hoje eu hei de abençoá-los. Aleluia! Deus quer te abençoar. Deus quer mudar o teu ser, a tua vida. Não chores não, não fique triste não. Vai, fecha o teu aposento, teu quarto, fecha a porta e clama ao Senhor. Ainda no choro, nas lágrimas, continue clamando ao Senhor. Aleluia, porque Ele não despreza os seus. Continuando aqui. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Olha o Espírito Santo se manifestando. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá, onde ele morava. Agora sim, um servo de Deus foi embora, porque ele veio e cumpriu-se o mandado de Deus. E fez o que ele fez de ungir Davi como rei de Israel. E foi um excelente rei. Teve os seus deslizes e as suas falhas, mas ainda ele continuava adorando ao Senhor. E ele se arrependeu no pó e na cinza, coisa que Saul não fez. É assim que o servo de Deus faz. Quando peca, corre aos pés do Senhor e peça misericórdia. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que Deus abençoe a tua vida, meu amado. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã, meu irmão. E que Deus venha falar melhor no teu coração. Olha, e que Deus venha falar contigo em sonhos. Em sonhos. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida maravilhosamente. Olha, mais uma coisa eu vou te pedir. Vai lá, curte, né? Dá um like, acione o sininho, as notificações e se inscreva na minha página. Euclides Arierep Oliveira. É para pregar a palavra de Deus, é para anunciar o reino de Deus e desmascarar o inferno, o diabo, com toda a sua astúcia, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Amém.